Tudo bem? Gente, hoje nós estaremos aqui com a Marta Medeiros. A Marta Medeiros vai nos contar a vida dela e trajetórias dela. Uma pessoa que há 30 anos escreve 1 milhão de livros, cronista, poetisa, aforista, mas principalmente a Marta é uma pessoa que fala por nós. Eu acho que a Marta é quase uma pessoa que é a nossa voz. Porque é impressionante como ela consegue se expressar nos textos, nas palavras, com relação aos nossos sentimentos, sejam positivos, negativos. E ela reflete o dia a dia nosso de tal forma a que eu, ao menos, quando leio a Marta Medeiros, me sinto ali. Parece que foi eu que escrevi. Oi, Marta. Já estou aqui. Obrigada, querida. Tudo bom? Bem contigo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito Imagina, obrigada por estar aqui. eu que agradeço, Suzana. Um prazer conversar contigo e conversar com todas as pessoas que te seguem. Vai ser muito bom. Que legal. Que bom. Vai ser demais. A Marta tem uma frase que eu acho muito interessante, já começando, que é Opa! assim, ó, saber é sempre mais divertido do que supor. Então, tá bom. Então, hoje nós estamos aqui para saber a respeito da Marta Medeiros. Tu pode nos contar a tua história de forma breve? Nossa, é uma história já meio comprida, mas de uma maneira breve. Suzana, eu sempre morei em Porto Alegre, com uma pequena passagem por Santiago do Chile, ali, quando eu era recém-casada, mas sempre morei em Porto Alegre. Me formei em comunicação social, trabalhei durante 13 anos como redatora publicitária e diretora de criação em algumas agências aqui da cidade. E aí aconteceu um golpe do destino, né? Na época eu era casada, meu marido foi convidado a trabalhar no Chile, eu fui, né? A gente só tinha uma filha pequenininha na época, fomos para Santiago, vivemos lá 8 meses, e esse período acabou sendo um divisor de águas na minha vida, porque eu parei com a propaganda, né, para ir para o Chile. E aí, nesse meio tempo, eu acabei sendo convidada para escrever crônicas no jornal Zero Hora, coisa que eu nunca tinha feito. Eu estou sendo bem breve mesmo, né? Você está vendo que eu estou deixando as minúcias de lado, estou indo direto ao ponto. Aham. Então, em 1994, eu volto do Chile e inicio uma carreira sem ter nenhum preparo para isso, né? Comecei a escrever crônicas, meio assustada. Eu pensava, nossa, no mesmo jornal do Luiz Fernando Veríssimo, como eu sou cara de pau. Eu achei que aquilo ali ia ser uma aventura que ia durar assim, uns 4, 5 meses, enfim. E deu no que deu, né, Suzana? Assim, eu comecei, claro, eu escrevia só de vez em quando, depois ganhei uma coluna, né, todo domingo, depois ainda outra coluna às quartas-feiras, durante muito tempo eu escrevia 2 vezes por semana, e passou 10 anos, fui convidada a escrever no jornal O Globo, onde eu estou até hoje, né, que é muito tempo, já uns 18 anos que eu estou no Globo, e acabei também me aventurando em outros gêneros literários, não só a crônica. Eu já escrevia poesia antes, mas acabei indo também para a ficção. Enfim, a minha carreira se tornou muito sólida. Eu acabei criando um nome e uma fidelização de leitores que muito me orgulha. E é isso, sabe? Até hoje eu acordo de manhã, me belisco e digo como é que tudo deu tão certo. Mas foi isso, assim, uma coisa para o qual eu não me preparei, não foi um plano na minha vida. Aliás, nada foi um plano na minha vida. Minha vida sempre as coisas foram muito circunstanciais. E essa sou eu. Marta, então me diz o seguinte, então nos conta, até o Chile, tu eras uma publicitária Isso. na área de criação e indo para o Chile, acabou a carreira, né? E aí lá te deparaste com uma situação. Naquela época, naquele momento, ainda não existia internet para que tu pudesse fazer Não. trabalhos online. E aí te deparaste com o desafio de ser cronista, foi assim? Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro que era uma parada de uns 2 anos. No fim foi menos, foi 8 meses só. Mas a gente imaginou que ia ficar fora 2 anos. E eu achei ótimo, porque eu queria repensar minha vida. Eu já não estava muito feliz na propaganda. Né? Eu já estava com a minha primeira filha, que na época tinha 2 anos. Eu tinha vontade de ter outros filhos, né? Eu acabei tendo mais uma depois, quando voltei. Mas o que aconteceu foi que o destino, né, bateu na porta, personificado no Fernando Aschenberg, tu deve conhecer o Dinho Sim. Aschenberg,
né? Isso. Que era jornalista da Zero Hora, estava voltando do Tahiti, e daí apareceu lá no Chile, daí acabou se hospedando lá em casa, a gente é amigo de infância. E aí o Dinho que me disse, Marta, o que você está fazendo? Eu digo, olha, eu estou escrevendo algumas coisas aqui, mas para ninguém, para não ser publicado, só para não enferrujar. Ele, deixa eu ver esses textos e tal. Daí eu mostrei textos aleatórios, Suzana, para nada, só para praticar mesmo. E aí, disse, eu vou levar isso lá para o jornal, lá para Zero Hora, porque eu acho que tu tem uma pegada para ser cronista. E eu me lembro de você está louco, Dinho, imagina, né? Moacir Clear, na época, escrevi e tal. E aí ele pegou esses textos e sumiu. Tá? Tudo escrito numa máquina de escrever elétrica. Como tu disse, não tinha internet. O Dinho desapareceu, não deu mais notícias. Eu pensei, nossa, eles devem ter odiado. E que cara de pau. Enfim. Daí eu volto, né? Passou ali uns 4 meses, eu voltei a morar no Brasil. E aí, 2 dias depois, toco o telefone e era já o diretor de redação da Zero Hora, dizendo, o Dinho trouxe uns textos, a gente gostaria de publicar e tal. E aí começou assim, mas tudo assim, para ser filho único. Vamos publicar um texto, vamos ver o que acontece. Mas daí os leitores escreviam cartas para a redação, não é e-mail. Não, você não está entendendo a intimidade disso. Daí começaram a escrever cartas para o jornal, e daí eles me convidaram mais uma vez, e mais uma vez. E quando eu vi, eu comecei a me envolver e aprender ali, fazendo. Foi isso que aconteceu. E aí, a partir da minha volta, eu começo uma nova página da minha carreira profissional. E nunca mais era publicitária? Não, ainda no começo eu fiz alguns freelances quando voltei, mas isso aí durou mais um ano e tal. Cheguei a trabalhar um pouquinho no Jornal do Almoço. Isso aí as pessoas talvez não lembrem. Eu trabalhei 6 meses como comentarista do Jornal do Almoço. Sim. Que loucura, isso em 96. Mas não me dei bem com televisão, imagina, com aquelas feras, Paulo Santana, Falcão, a Cristina Ranzolin, e eu ali perdidona, né? Mas tentei, porque eu sou uma pessoa que tento. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Ali eu achei que eu não funcionava, e daí 6 meses depois eu implorei para sair, e também ninguém ficou segurando a minha perna para eu ficar, deixaram. Mas, tudo é uma experiência bacana, né, Suzana? Eu levo a vida assim. Tudo é uma experiência, tudo é um aprendizado. Às vezes as coisas dão certo, às vezes dão errado. A gente não tem que ficar, né, se chicoteando quando não rola. Mas foi isso. Mas depois a minha carreira como colunista, ela decolou mesmo. E aí hoje eu estou no melhor dos mundos, porque eu adoro, né, o que eu faço. Tem uma similaridade interessante entre a tua atividade publicitária, que era a criação, que é a pessoa que faz os textos e assim, cria os anúncios para todo mundo que está nos assistindo, que eventualmente não sabe, né? E também a crônica, né? Como é que tu junta as duas coisas? Pois é, tem gente que me diz assim, Marta, tu perdeu tanto tempo na publicidade até encontrar o teu caminho. E eu não perdi nada, eu só ganhei com a propaganda. Porque o texto publicitário, Suzana, ele é muito objetivo, né? Ele é curto, geralmente. É como eu chamo, a propaganda é a escola da síntese. Tu tem que dar o teu recado rapidamente para ser assimilada. E a propaganda também, a brasileira principalmente, trabalha muito com humor. Então, assim, esses elementos, eu mesmo sem perceber, não foi uma coisa consciente, eu acabei carregando para a minha crônica. E, principalmente, eu acho, é que o texto publicitário, ele é sedutor, porque ele tem um objetivo, né? Ele quer convencer alguém de comprar um liquidificador, ou de se inscrever num cursinho, ou de... Enfim, existe um objetivo e tu tem que seduzir aquela pessoa que está te lendo, te ouvindo. Então, eu acho que essa sedução, de certa forma, eu trouxe, né, para o texto da crônica, só que o meu produto mudou, né? O produto passou a ser as minhas ideias, eu mesma. Não era mais um produto físico, mas era a minha visão de mundo que eu estava apresentando e, de certa forma, seduzindo as pessoas, né? Para que elas achassem, ao menos, aquilo interessante para ser refletido. E aí, me conta uma coisa, como é que tu trata com a crítica e com a autocrítica? Porque a cronista, uma cronista como tu, traz o dia a dia para o texto, né? E, evidentemente, traz suas posições próprias para o texto. Como é que é isso, Marta? Como é que foi isso funciona em ti?
Sabe que na hora que eu estou escrevendo, eu não penso muito em ninguém. Eu não penso que vai ser lido por muita gente. Eu estou tentando, na hora que eu estou escrevendo, eu estou tentando eu mesma entender o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando e me autoconhecendo. Eu tenho uma fissura por autoconhecimento e eu acabei transformando a minha profissão também num instrumento de autoconhecimento. Então, assim, ó, eu não fico ansiosa se eu vou agradar, se eu não vou agradar, se vai funcionar, se não vai funcionar. Claro, isso vem um pouquinho com a maturidade. No começo não era assim. No começo, claro, que eu queria agradar e tal. Mas depois eu vi que isso era uma loucura, porque o jornal é lido por muita gente, é um público muito heterogêneo, e é óbvio que tu vai agradar uns e desagradar outros sempre. Tu está trabalhando com opinião, tu não é a dona da verdade. Então, né, logo eu entendi que era assim. Então, assim, eu comecei a relaxar mais. Eu digo, olha, meu leitor sou eu mesma, eu tenho que ficar satisfeita com esse texto e apresentar um trabalho bem feito, né? Um texto correto e verdadeiro, que isso para mim sempre foi mais importante. É não jogar para a torcida, é ser quem eu sou, sabe? E tentar realmente botar o meu DNA naquele texto. Agora, quando tu fala de crítica, é óbvio que a gente quer ser gostado, né? Qualquer pessoa que se expõe, o que ela quer? Quer ser amada. Isso vale para quem sobe num palco, vale para quem canta uma música. O artista, em geral, quer ser amado. Então, claro que eu recebo críticas e tal. Hoje lido melhor com elas. Antigamente eu fazia besteiras, assim, de receber um e-mail e, sabe? E acabar, quando eu vi, estava batendo boca. Eu digo, mas que isso? Nem conheço essa pessoa. Aceitei que as pessoas podem pensar o que elas quiserem, eu não preciso, né, responder. Mas lá no fundo não é legal. Lá no fundo, nunca vai ser bom, sabe? A não ser quando é uma crítica construtiva. Alguém te dá realmente um caminho, te faz abrir a cabeça. Mas hoje em dia a gente sabe que as coisas estão um pouquinho mais virulentas, né, Suzana? Então, não é uma boa fase para receber críticas, porque está todo mundo muito ofensivo. E não é legal. Mas eu não posso nem me queixar disso, porque as pessoas sempre foram muito carinhosas comigo, muito elegantes, na maioria das vezes. Então, realmente, falar disso, eu estou sendo até injusta, porque o meu público é muito educado. E da onde vem a criatividade? Eu nem sei se eu sou tão criativa, sabe? Não sei, assim... Eu sou uma pessoa observadora. Eu acho que eu tenho um sexto sentido para o que está acontecendo. São coisas difíceis de explicar, porque elas não são racionais, sabe? Então... eu acho que eu tenho um radar, e eu tenho mesmo, um radar que está ligado 24 horas. Sempre tivesse uma... Sim, eu sempre tive um radar para a emoção dos outros. As minhas, obviamente, as minhas emoções, sempre foi o que me interessou, sabe? O que faz com que uma pessoa fique triste? O que faz com que uma pessoa fique melancólica, ou frustrada, ou extasiada? Assim... Como é que as emoções conduzem a nossa vida? Como a gente pode se boicotar? Eu fico impressionada como as pessoas, né, às vezes estão reclamando da vida e elas mesmas se boicotam. O que faz com que uma pessoa seja mais positiva e a outra seja mais negativa? Eu sempre tive interesse em saber como é que a emoção nos rege e como é que ela me rege também. Então, é por aí. E agora, a criatividade, Suzana, puxa, são 30 anos escrevendo toda semana. Então, assim, agora, por exemplo, né? Está acabando a Copa do Mundo. O que eu fico pensando? Bom, eu não sou especialista em futebol, não é sobre futebol que eu tenho que escrever. Eu tenho que pegar algumas coisas paralelas à Copa do Mundo e tentar fazer com que esse texto fique atual, né, diante do momento que estamos vivendo, mas que tenha algum assunto paralelo que seja interessante para reflexão. Eu estou sempre fazendo isso, sabe? Buscando alguma coisa que não é o centro da atenção, mas é alguma coisa que gira em torno e que pode ser interessante para a pessoa refletir. Às vezes dá certo, às vezes não. Aquele pânico que algumas pessoas da área de comunicação têm, principalmente as pessoas que escrevem, aquele pânico da página em branco? Ah, mas ela nem é mais pânico, de tão comum que é. É tão comum, porque não tem um botão, né, que a gente aperta, entra na frente do computador e sai uma crônica. Tem dias, Suzana, que eu abro o computador e não sai nada. Eu fico ali olhando para aquela tela e eu digo, não é possível, tanta coisa acontecendo no mundo, mas não tô no espírito, sabe? Aí
tem pessoas que dizem que a gente deve insistir, 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 que o verdadeiro escritor não pode abandonar o barco, tem que ficar e escrever, nem que entre a madrugada. Eu não sou desse time. Eu desligo o computador, vou dar uma caminhada no parque, eu vou assistir um filme, eu vou me distrair, eu pego um livro, eu vou fazer uma aula de ginástica, eu vou fazer qualquer outra coisa, porque a vida vai trazer, sabe? A vida vai me trazer o assunto. Então, assim, eu não fico, sabe, queimando a cabeça na frente do computador. Mas tem uma outra coisa. Eu sou muito disciplinada e muito responsável. Então, sabendo que existem esses momentos de branco, quando eu estou produtiva, um dia que que os textos estão saindo, aí eu aproveito e faço 2, 3, para já ter, né, um banco de reserva, vamos dizer assim, para os momentos não só que eu não estou inspirada, como quando eu vou viajar, por exemplo, ou fiquei doente, alguma coisa que eu não... Então, eu sempre tenho texto de reserva. Nunca o jornal vai ficar na mão, sabe? Nunca. E isso aí me dá uma certa tranquilidade. Então, claro, às vezes a minha mãe está acostumada a me ouvir dizer: ai, mãe, hoje não tô... essa semana está difícil, não está saindo nada, eu acho que acabou, sabe? Não tem mais. E ela diz: Marta, tu me diz isso de tempos em tempos e tu sabe que daqui a pouquinho já vai passar. E passa, e quando tu vê, tu já está produzindo de novo. Agora, tu falaste alguma coisa há pouco que acontece para mim da mesma forma. Claro, eu não sou uma escritora, mas eu me dou a conhecer para mim mesmo, Marta, quando eu escrevo cartões, quando eu escrevo alguns textos, algum comentário, quando eu, profissionalmente eu faço algum texto dirigido a alguém, e aí eu me surpreendo comigo mesmo, porque tem coisas que parece que estão lá no fundo da alma que não vem à tona. E na hora que se passa com um determinado momento, com um determinado tema, essa coisa explode. Acontece para ti também, assim? O tempo inteiro. Eu considero a escrita um exorcismo, sabe? A gente se surpreende com o que a gente escreve e a gente se revela muito. A gente se revela nas palavras que a gente escolhe, no tom que a gente usa, porque a gente pode escrever, Suzana, de diversas formas. A gente pode escrever de uma forma violenta, mal educada, rude, e pode escrever com suavidade, e pode escrever com carinho ou sem carinho, com revolta ou sem revolta. Quer dizer, o teu estado de espírito acaba regendo um pouco o tom do que tu escreve. E aí tu vai descobrindo, é um clichê dizer isso, mas escrever é completamente terapêutico. E tanto que eu digo para as pessoas, escrevam, mesmo que não queira ser jornalista, nem escritora, nem nada disso, que vai ter uma atividade que não precisa escrever, escrevam para si mesmas, porque é um outro tipo de espelho onde a gente se enxerga, sabe? Não enxerga nosso rosto, mas vai ficar meio piegas isso agora, mas enxerga a alma, sabe? Enxerga como as coisas estão funcionando dentro de ti. Eu, às vezes, quando eu tenho que procurar textos em livros meus antigos para alguma seleção de coletânea, alguma coisa, e é impressionante, Suzana, eu leio aqueles textos, eu consigo lembrar exatamente o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, eu consigo sentir, assim, sabe, se eu estava bem, se eu estava mal. É inacreditável. Um texto é muito revelador de quem a gente é. E quando tu está triste, Marta, o texto sai? Às vezes sai mais textos quando a gente está triste do que quando a gente está muito feliz. Porque feliz a gente está falando com todo mundo, a gente está solta, a gente está liberta, né? E, de repente, triste, tu está mais introspectiva e tu quer entender a tua tristeza. E, às vezes, tu quer até te salvar da tua tristeza, né? Tu quer que ela passe. Então, escrever é uma catarse, é uma forma de tu tirar aquele buraco, sabe? E tentar, pelo menos, compreender aquilo. A compreensão do que a gente sente, seja uma alegria ou seja uma tristeza, a compreensão é muito libertadora. Com certeza. Né? O que nos corrói é não entender. É não entender por que tu está daquele jeito. Então, escrever passa a ser uma ferramenta muito útil. Agora, tem uma conjugação interessante aí, né? Que é exatamente o se expor, às vezes na dor, né? E a dor, que não deixa de ser alguma coisa que nos contrai, ser libertadora, né? Na hora que tu te expressa.
Mas eu acho que a gente tem que lidar com a dor de diversas formas. Claro que não, a escrita não é mágica, né? Mas essa coisa da gente conversar com a nossa dor, porque escrever, de certa forma, é conversar, é duelar com essa dor, às vezes até enfrentá-la, às vezes até reinventá-la, porque também a escrita não é sempre confessional, né? Tu pode estar criando um personagem e tal, mas de qualquer maneira tu está duelando com alguma coisa que existe dentro de ti. Claro que não é só a escrita que faz isso, né, Suzana? A terapia ajuda, os amigos ajudam, sabe? Viagens ajudam, né? Tem mil maneiras da gente... O silêncio também, não fazer nada, também ajuda, porque a gente precisa do luto, muitas vezes, né? Precisa olhar para dentro. Mas eu acho a escrita muito salutar. E às vezes não é nem uma crônica, porque uma crônica tu está conversando com o teu leitor. Tu pode escrever um poema, sabe? Tu pode escrever um desabafo, que talvez nem tenha uma função, não vai ser publicado nunca. Eu vou te contar, eu tenho coisas que eu escrevo, eu tenho um arquivo no meu computador, que eu morro de medo que um dia eu morro e alguém descubra isso, que são só desabafos meus, para mim mesma, para não serem publicados nunca, só pela necessidade de eu falar de algumas coisas que não interessam ao meu leitor, ou que eu não quero abrir, né? Não quero expor, mas que é uma maneira de eu continuar com essa minha conversa interna. O que seria um desabafo que tu não gostaria que outras pessoas lessem? Que tipo de situação? Suzana, dúvidas, sabe? Dúvidas que a gente tem na vida, escolhas que a gente tem que fazer, autocrítica, como tu falou, né, há pouquinho. E outra coisa, é escrever para mim mesma sem ter o rigor da escrita bem feita. Daqui a pouco é soltar uns palavrões, xingar a si mesma, sabe? Usar palavras que tu não costuma usar numa coluna de jornal, porque mal ou bem, por mais honesta e livre que tu é escrevendo uma crônica, tu tem que entender que tu está entrando na casa das pessoas. Tu não pode chegar chutando a porta. Até pode. Muita gente escreve chutando a porta. Daí é um estilo meu. Eu bato a campainha, sabe? Assim, né, blim blom, tô chegando. Então, mas às vezes eu escrevo para mim mesma com um pouquinho mais de fúria. E a fúria também é curativa. Que interessante isso. Marta, e aí me fala uma coisa que eu estava falando agora, eu estava pensando nisso. Como é que é fazer um texto de tal maneira que ele seja compreendido por uma grande quantidade de pessoas? Porque, assim, na verdade, quando nós estamos dialogando, nós duas, nós temos a condição de, eu não entendi perfeitamente o que tu quisesse dizer, aquilo era assim, assim, assim. Aí tu vai dizer, não foi isso, foi aquilo ali. Agora, quando tu escreves, não, né? É uma mão uma mão única, né? E eu vou ler, mas eu fico imaginando que, ao escrever, tu tem uma intenção de fazer com que aquelas pessoas percebam aquela situação, aquele fato ou aquele sentimento de uma certa forma. Como é que é isso? Como é que é se tornar acessível para um grande número de pessoas? Suzana, eu tenho um compromisso muito grande com a claridade do texto, sabe? Eu não quero ser hermética para parecer que eu sou mais inteligente ou que eu sou muito culta. Eu prezo muito a simplicidade, eu prezo muito a comunicabilidade do texto. Óbvio que eu só estou escrevendo, eu quero ser compreendida. E eu procuro dar todas as informações para facilitar essa compreensão. Mas, claro, aí entra o pulo do gato. Não a ponto de meu texto ficar uma pieguice total, não a ponto de eu fazer usar as palavras mais corriqueiras e fáceis e dar de bandeja ao texto, né? Porque daí tu fica desinteressante também. Então, dentro do texto, às vezes tem um pouco de ironia, que sempre é perigoso, a ironia é sempre perigosa, porque tem gente que não entende ironia, mas tu tem que confiar no teu leitor. Tu não pode tratar ele como se ele fosse uma criancinha de 3 anos, né? Quer dizer, tu tem que confiar no teu leitor, né? Confiar em ti mesmo e confiar no teu leitor. Mas eu tenho, sim, esse compromisso
com uma claridade. Eu vejo, às vezes, assim, leio textos de outros... Nós temos, nossos colunistas são todos espetaculares, né? O Brasil tem colunistas espetaculares, mas de vez em quando, eu, como já tenho um olho treinado, eu vejo uma frase e digo, nossa, aqui ele confiou demais na compreensão, faltou talvez uma palavra ou alguma coisa que não deixasse o leitor escapar. Pode ser que aqui o leitor pare nessa frase e diga, opa, eu acho que eu tenho que voltar ao texto porque eu me perdi em algum momento. E eu me sinto assim, às vezes. Eu leio um texto e digo, opa, vou ter que reler o que eu li antes, porque eu acho que aqui eu me perdi. Provavelmente o colunista confiou demais, sabe? Porque a gente sabe dentro da cabeça o que a gente está querendo dizer, mas o leitor não sabe, ele está sendo surpreendido por aquilo. Então, eu sou muito cuidadosa. Por isso que eu reviso e reviso e reviso meu texto. Eu nunca escrevo, sabe, num jogo e mando para o jornal. Eu faço uma faxina criteriosa. Parece que não, né? Quem lê pensa que aquilo ali tá limpinho, foi assim que foi escrito desde o começo. Mas não, eu refaço justamente para ver se eu estou conseguindo ser clara e se não tem nenhuma armadilha no meio do texto que possa fazer com que o leitor caia e depois não continue a leitura. Eu estou fazendo uma metáfora aqui para mim mesmo, que é ser escritora que tem um acesso livre, como tu tens nas pessoas, e fantástico, é mais ou menos como ser um bailarino, que tu chega no palco e tem uma leveza, uma precisão nos passos, e a gente acha que aquilo ali é só aquilo ali. Não, tem tanto treino, tem tanto Deus para chegar a ter uma leveza de texto ou de performance, né, Marta? É verdade, imagina o que a pessoa tem que treinar, o que a pessoa tem que sofrer muitas vezes, né, para chegar naquela dança perfeita. E eu nem tenho pretensão de fazer nada perfeito, mas eu vejo assim, ó, Suzana, eu estou há 30 anos, tá? Eu estou arredondando esse número, porque eu já nem sei mais quanto tempo, mas uns 30 anos que eu escrevo colunas. E eu acho que hoje eu escrevo melhor do que quando eu comecei. Eu espero que daqui a 10 anos eu escreva melhor do que eu estou escrevendo hoje. Porque não tem a menor dúvida, o treino, o hábito, né, a continuidade da atividade, ela vai te aprimorando, né? Tu vai decantando, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, assim, com muito esforço e tudo. Aliás, hoje é mais difícil eu escrever hoje do que quando eu comecei. Porque quando eu comecei com as primeiras colunas, que ninguém me conhecia, eu não sabia se aquilo ia durar, então eu estava extasiada. Olha, tem um espaço onde eu posso falar de tudo. Uhum. E eu saía falando de tudo mesmo, sabe? E acho que eu tinha poucos cuidados. As pessoas gostavam, era muito espontâneo e tal. Mas hoje eu olho para trás e digo, mas eu era uma louca, eu falava mal de umas pessoas, eu dava nome. Hoje uma coisa que eu não faço, que eu procuro não fazer, sabe? E aí tu vai amadurecendo também, que isso é interessante, né? Há 30 anos escrevendo e as pessoas vendo todas as etapas que eu estou passando na minha vida, sabe? Quer dizer, uma biografia tua, né? Exatamente, porque mal ou bem... Tá, eu comecei a escrever, tinha filhos pequenos, então é lógico que eu falava muito sobre maternidade e tal. Daqui a pouco, filhos crescem, tu te separa. Obviamente, começa a falar mais sobre finais de relacionamento. Daí, tu começa a namorar de novo. Daí, fala sobre novas paixões. Então, tu tá, de certa forma, exposta. Mesmo que tu não esteja falando diretamente de ti, o que te interessa naquele momento da vida fica exposto. Evidente. Eu me lembro de uma crônica tua que tu escreveste quando a tua filha foi viajar e passar um tempo fora. E como eu passei por isso, pela situação do ninho vazio, pela ruptura do dia a dia, tanto com a Paula quanto com o Pedro depois, né? Sofri tanto. Aí eu li aquela tua crônica, Marta. Primeiro eu revivi a situação que eu já tinha passado, né? Claro. E segundo, eu chorava junto contigo, sendo a tua dor. É isso que me chama a atenção, esse teu processo empático, né? Esse processo de abrir a alma e se expor, porque, na verdade, assim, né, Marta, precisa ter coragem para fazer isso.
ter coragem de abrir o coração, porque, na verdade, quando a gente abre a alma, a gente de alguma maneira, a gente Torna se vulnerável. vulnerabiliza. Vulnerabiliza, né? Porque tu está expondo exatamente no ponto fraco, que é aquele coração doído, né? Mas, ao mesmo tempo, é aí que tu cria o vínculo com o teu leitor. Porque, primeiro, eles veem que tu é de carne e osso, que não é o fato de tu ter um espaço para escrever, que as coisas acontecem são sempre maravilhosas para ti. E aí cria a magia da identificação, né, Suzana? Porque o cronista, ele é realmente, ele não é um ficcionista, apesar de que também pode colocar a ficção, né, no texto, mas ele é uma visita, né? Uma visita diária ali do jornal. Ele é responsável por aquela zona de respiro do jornal. As pessoas compram o jornal para ler o que está acontecendo em política, no esporte, na economia. Geralmente as notícias são sempre ruins ou trágicas, né? O jornal, se tu pensar, traz coisas pesadas. Então, os colunistas abrem umas janelas para falar de um livro, ou para falar da dor do amor. Então, assim, tem um certo lirismo até. Né? Pensa no Davi Coimbra, por exemplo, até vamos fazer uma homenagem aqui para ele, né? E que conta desde como é que era estar com um filho pequeno, um tratamento nos Estados Unidos, e sempre falando com leveza, mesmo de coisas, né, difíceis. Então, assim, e cada um de nós tem, né, os seus perrengues familiares e suas dificuldades, e um jeito de tratar sobre isso. Mas sempre com um certo... parece que a gente está dando um abraço no leitor e diz assim, ó, vem cá, tu também não sente isso, também não é assim contigo. Então, eu acho isso muito bonito. Acho isso muito bonito. E claro que vai ter aqueles momentos que o leitor vai dizer, não acho isso aí legal, não gosto. Tu trai muitas vezes a confiança do teu leitor, que ele vai ali, vai te acompanhando durante anos, até um dia que tu dá uma guinada, tem uma opinião diferente da dele. Ele corta, Suzana, é uma loucura, o leitor corta relações contigo. Fica furioso. Gente, agora então, a gente não precisa entrar profundamente nesse assunto, mas que a gente passou por uma polarização, né, política e tal. Então, assim, as pessoas, elas não consideram assim, é a opinião dela, mas tudo bem. Não, assim... tu não é mais a mesma, então tu não... E assim, falam contigo como se fosse uma amiga mesmo. Então, não vou te convidar mais para jantar. É quase como isso. Tu não entra mais aqui em casa. E depois isso passa, obviamente. Mas eu acho interessante analisar isso. E não é só questão de política. Mesmo se tu tem uma outra opinião, seja do que for, do amor que seja, as pessoas vão confiando em ti, vão concordando contigo e de vez em quando se sentem traídas quando tu tem uma opinião, ou religiosa, ou o que for, que não bate com a delas. Então, daí tu compreende que tu não é só uma pessoa que está dentro de casa escrevendo e aquela outra pessoa é muito distante. E é uma comunidade. Tu entrou para uma comunidade. Então, por isso que eu acho que eu digo tudo que eu penso, mas sempre lembrando que eu tenho que respeitar aquela pessoa que está me lendo. Porque eu tive o privilégio, né, de conseguir uma coluna, mas isso não faz de mim uma pessoa mais sábia do que as pessoas que estão me lendo. Como é que é tratar, como é que é ser humilde, Marta, diante da fama? Eu acho que não é só diante da fama, eu acho que quem tem humildade tem relação ao outro, às outras pessoas, E acho que isso é uma autodefesa também, sabe? Eu vou te dizer que da minha parte, porque é muito fácil se deslumbrar, né, Suzana? Quando, imagina, as pessoas te reconhecem na rua e pedem selfie, e tu vê teu nome no jornal toda hora, e tu acaba ficando amiga de pessoas que antes tu era só fã daquelas pessoas, quando tu vê, tu tá almoçando na casa daquelas pessoas, viraram tuas amigas. Eu tenho vários amigos no Rio de Janeiro, que hoje em dia eu me digo, meu Deus, eu estou jantando na casa dessa pessoa que... Enfim, não preciso nem citar nomes, mas artistas e músicos e tudo mais. Então é muito fácil daqui a pouquinho tu te deslumbrar. Mas daí é questão de manter o pé no chão. Eu não sei, eu nunca deixei que isso fosse uma coisa que pudesse crescer muito, sabe? Minhas filhas nunca me viram como, a mãe é especial. Eu sempre mantive as coisas no nível do chão mesmo, sabe? Eu tenho um privilégio, eu escrevo, as pessoas me conhecem, mas
tá tudo igual, tu tem que almoçar, juntar a roupa do chão, sabe? A casa é uma maternidade como a outra, a vida sabe, como a vida dos outros. Mas assim, a gente tem que ter um certo cuidado para não achar que isso é importante, porque não é importante. O importante é tu fazer o teu trabalho bem feito e agradecer que ele é longevo. 30 anos escrevendo, eu já acho assim, meu Deus, como é que as pessoas não enjoaram de mim ainda, né? Então, eu só, bom, vamos fazer bem feito para conseguir esticar isso aí um pouquinho mais. Tem uma passagem tua que eu achei muito interessante, a partir de uma crônica que tu escreveste chamada A Morte Devagar. Isso aí é incrível. Tu pode contar, por favor? Vou tentar ser rápida nisso. Até já escrevi uma crônica. Isso aí, essa era uma véspera de finados, e eu escrevi essa coluna que se chamava Morte Devagar, que eu falava coisas que eu penso mesmo, que, sabe, a pessoa que perde o interesse pela vida, que perde ela vai morrendo aos poucos. Então, a pessoa não se interessa mais por conhecer uma banda nova, né? Ou para conhecer um novo dramaturgo, e não se interessa mais em fazer uma nova amizade, não se interessa mais em conhecer um lugar que ela nunca foi. Tudo isso são pequenas mortes, né? Ou sei lá, ou se mantém num relacionamento que já está fracassado só por preguiça, sabe? De dar uma virada. Tudo isso eram pequenas mortes. Para minha surpresa, esse texto, ele sempre começava, cada parágrafo, morre lentamente quem não faz isso, morre lentamente quem faz aquilo. E aí, quando eu vejo, ele começa a ser acreditado pelo Pablo Neruda, tá? Imagina, o Pablo Neruda deve ter se revirado no túmulo, coitado. E aí ele ganhou uma projeção, esse texto. Ele começou a circular. E tu não tem o que fazer, né, Suzana? Porque tu não sabe a fonte do erro, tu não tem como avisar as pessoas todas. E tu tem que confiar na vigilância dos teus leitores, que eles vão reconhecer o estilo, né? Porque Pablo Neruda não escreveria aquele texto, sendo bem franca, jamais. É um texto simplório, bacana, mas nada demais. Mas aconteceu um lance lá na Itália, que um primeiro-ministro leu o texto no parlamento, como se fosse do Pablo Neruda, daí depois alguém disse, não, é de uma brasileira, eu acabei sendo entrevistada pelos jornais italianos, e aí, de repente, eu recuperei o meu direito autoral. Todo mundo passou a saber, né, que o texto era meu. E aí ele viralizou com o meu nome. Isso aí, hoje em dia, eu tenho quase um altar para o Pablo Neruda aqui em casa, porque se não tivesse havido essa confusão, esse texto teria passado batido. Mas, enfim, são aquelas coisas, né, que a vida nos surpreende. Uma coisa que eu tinha tudo para reclamar, né, porque, afinal, eu que escrevi o texto, que chato, né, acreditar em outra pessoa. Mas, no fim, isso acabou me dando uma super projeção. Que loucura! Que interessante essa passagem. Eu achei muito bacana essa projeção internacional e a confusão com Pablo Neruda. Gente, é uma glória, né, Marta? É uma coisa impressionante. Mas isso acontece muito, né? Das pessoas pegarem e trocarem textos, autoria. E, às vezes, isso aí foi uma coisa que, tudo bem, não teve nenhuma consequência grave. Mas eu já passei por coisas bem difíceis, assim, de pegarem textos meus, meu mesmo, é meu, assinado por mim, e mudarem 2 palavras para fazer campanha para um candidato, por exemplo. Isso aí é má fé. E tu não tem como avisar as pessoas, porque elas estão lendo ali o texto, é o teu estilo, e o texto é teu mesmo. Como é que vai ver 2, 3 palavras mudadas? E como é que as pessoas vão notar que aquilo ali foi um enxerto? Então, assim, existem 1000 maneiras. Isso eu estou falando antes dessa onda de fake news, estou falando ainda na época de e-mail mesmo. Uhum. Então, isso me aborreceu muito, mas passou também. Marta, e como é que é o processo de produzir crônicas, que são crônicas que são veiculadas em jornais, e, ao mesmo tempo, escrever livros? São 2 linhas que andam paralelas, concomitantes. Como é que é isso? Depende. Assim, eu não sou muito organizada, viu, Suzana? Eu não tenho assim, um plano. Tem os livros que são coletâneas de crônicas, né? Porque a crônica, no dia seguinte, adeus, babaus, ninguém, né, tá embrulhando peixe aí em algum lugar. Então, eu gosto de... Embrulhando peixe, ainda estou falando do jornal físico, né? Porque hoje é tudo online. Mas eu gosto de
de publicar em livro, fazer uma coletânea de crônicas, para dar uma vida útil maior e porque é um registro de época também. Até perigoso hoje em dia, porque eu vejo coisas que eu escrevi em 1997, 1999, e hoje eu leio e reconheço coisas ali que eu não escreveria hoje, ou porque estão muito machistas, ou porque eu não tinha ainda uma ideia assim mais profunda daquele assunto, porque a gente vai mudando, né? A gente vai aprendendo, o mundo vai mudando. Hoje o mundo está muito mais, né, inclusivo, né, com muito mais respeito à diversidade. E eu, como tenho uma carreira de 30 anos, eu me pego numa época em que não se falava tanto nisso, em assédio e essas coisas todas. Daí eu digo, nossa, eu deveria, né? Não fui uma voz tão firme no começo da minha carreira, em relação a causas feministas e outras. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso, mas tudo bem, isso tem que estar publicado mesmo, porque era eu, sabe? Então, não adianta a gente querer apagar o passado. Mas, então, por isso que eu gosto de colocar em livro essas crônicas, para um registro de época, e um registro da minha vida também, de certa maneira. E as pessoas gostam também, né? Daqui a pouco já esqueceram o que leram no jornal e tem em casa uma maneira de consultar. Ficção é completamente diferente, Suzana, né? Porque daí sim, daí eu criei uma história, é fictícia, não é Marta, não é nada, é criar personagens. É o que eu mais gosto de fazer, mas é o que eu tenho menos talento, reconheço. Não tenho a técnica, mas eu gosto tanto, eu me sinto tão livre escrevendo ficção, porque daí eu posso fazer um pouco aquilo que eu faço escondida nos meus arquivos, que é poder colocar uma fúria, colocar uma personagem politicamente incorreta, sabe? O meu último livro de ficção, A Claridade Lá Fora, a personagem é uma doida varrida, ela é uma mulher completamente diferente de mim. Mas que bom poder fazer isso, né? A gente sair da nossa normalidade, entre aspas, e poder enlouquecer um pouco. E a poesia também me dá essa liberdade, né? Mas daí é outra coisa também. É impressionante, Suzana. Todos os poemas, eu posso escrever um poema sobre uma batata, eu posso escrever um poema sobre um controle remoto, e ali vai ter alguma coisa muito profunda da minha vida, do meu sentimento. A poesia não deixa tu escapar de ti mesma. É uma coisa louca, mágica. Eu acho as tuas frases tão maravilhosas, tão profundas. E aí, é interessante, né? Como eu sou tua leitora, tanto de livros, quanto das crônicas, quanto das frases, é assim, na verdade, a Marta é o universo. Ah, né? querida, obrigada. Mas é verdade. Porque eu pego uma frase tua que me faz pensar, bate no meu coração, aí eu leio uma crônica, estou ali, eu às vezes chorando contigo, sentimental, sensível pela situação, mas aí eu vou ler um livro, nossa, são coisas tão diferentes, que a origem é a mesma pessoa. Isso é tão interessante, Marta, porque assim, normalmente nós somos produtores de algo parecido, né? Por exemplo, trabalho na área de comunicação. A área de comunicação tem as suas técnicas, seus planejamentos, aquelas coisas todas. Mas não tem tanto antagonismo, assim, não tem tanta ambivalência. Né? Aí tu pega, por exemplo, um livro teu, que é uma ficção, que não tem nada a ver com a crônica, mas é da mesma pessoa, é a mesma origem. É o universo humano, e aí somos todos iguais, todos temos as mesmas histórias para contar. Daí nós estamos falando de amar, de sofrer, de solidão, de não se sentir encaixado, de ter dúvidas, de ter medos. Isso aí é humano, é eu, é tu, é o presidente, é o monge, é o cara que mora embaixo do viaduto e o cara que mora na cobertura. É o que nos unifica, a essência humana. Não importa que as experiências sejam diversas, até importa, claro, né, para a história, para a trajetória de cada um, mas é isso que eu busco, Suzana, quando eu escrevo. Tudo bem, eu posso escrever sobre um filme que eu vi que as outras pessoas não viram, mas eu vou tentar extrair daquele sentimento que eu tive dentro do cinema, alguma coisa que a pessoa, que ela sinta também, ou que ela entenda, pelo menos, o que a gente sente, que ela entenda e que faça alguma conexão. Porque nós estamos aí numa fase que
porque todo mundo quer estar conectado, mas a verdadeira conexão, ela é emocional. A verdadeira conexão se dá muito mais na troca de um olhar ou uma troca de conversa, como nós estamos tendo aqui. Então, assim, isso que eu acho que eu quero resgatar. Na verdade, eu não tenho intenção de nada. Eu faço o que eu sei fazer do jeito que eu faço. Mas o que me importa na vida é a essência humana, sabe? Por que, sabe, eu posso ter alguma coisa em comum com um assassino. Eu posso ter alguma coisa em comum com um padre. Provavelmente tenho, provavelmente todos nós temos, entende? Mas a gente vai botando rótulos nas pessoas e vai, não, esse é bom, esse é mau, esse é do bem, esse é isso, esse é aquilo, e vai perdendo o que é mais importante, que é aquilo que nos constitui profundamente. Nós temos que entender que todas as pessoas do mundo tiveram uma infância, tiveram dificuldades, tiveram um pai, tiveram uma mãe, né? Não foram atendidas em alguns aspectos, ou foram muito bem atendidas em outros. Tudo isso constitui o nosso edifício interno, como diz a Clarice Lispector, né? Então, assim, isso me fascina. Isso me fascina. Não, isso te fascina, isso nos fascina, porque os teus textos transparecem exatamente isso e nos convidam exatamente a nós nos olharmos. Eu acho interessante quando tu falas que quando a pessoa termina a leitura, que tu gostaria que ela ficasse um pouquinho com essa leitura, com esse texto dentro de si, né? E é isso, porque os teus textos eles remetem exatamente a uma introspecção, né? E fica uma mensagem. E olha, eu concordo contigo, porque quando eu faço essas lives chamadas trajetórias, onde as pessoas falam de si e falam das suas superações e falam sobre a sua essência humana, que tu estás colocando agora, né? Uma das coisas que eu percebo é que, ao final da live, eu sempre convido as pessoas a dizerem de uma passagem, contarem uma passagem sua de superação. Por quê? Porque me parece que exatamente o que tu disseste agora, eu concordo plenamente contigo. A nossa identificação, ela vem pelo sentimento. Ela não vem pela minha conquista. Minha conquista é diferente da tua. Agora, pelo sentimento, sim, da minha tristeza, de vez em quando da minha falta de coragem de fazer aquelas coisas que eu gostaria de fazer e não consigo fazer, ou não consigo dar o passo, do meu sonho, ou da minha angústia, ou da minha ansiedade, ou da crítica que eu recebi, que eu levei mal. Enfim, é tudo igual. Nós somos medrosos, nós somos corajosos, e assim nós somos, né? Isso, é isso que eu tenho vontade de dizer. Bom, a gente não precisa se apresentar ao mundo já com as coisas definidas. Olha, eu sou uma pessoa que gosto disso e eu não gosto daquilo. Porque a gente pode ser surpreendida. Bastou uma outra experiência na nossa vida para a gente já refletir sobre aquilo, sobre nós mesmos e já mudar. E eu acho ótimo que a gente mude. Eu desconfio muito de quem é igual aos 18 anos, aos 28, aos 38, aos 48, aos 50. Não é possível, porque a vida interfere nas nossas sensações, opiniões, ela vai nos moldando, a gente vai se tornando, né? A gente é moldável, né? A gente não é um monolito, uma pedra dura que a gente tem que acompanhar os movimentos da vida e se abrir para eles e não se considerar frívolo porque mudou de ideia, porque se contradisse. Então, essa movimentação é que eu acho fascinante. E eu espero que a vida me proporcione ainda reflexões, que eu possa depois compartilhar com os leitores, mas reflexões que me façam evoluir. E evoluir, para mim, é mudar. Não quer dizer que é crescer, não é ficar mais rica, não é ficar mais famosa, não é nada disso. Evoluir é mudar. É uma coisa mais horizontal, não tão vertical. Agora, é interessante como eu conheço pessoas que são aprisionadas, né? Querem ser sempre iguais. E tem um medo danado da mudança. E um medo medo. É impressionante. Porque elas estão num lugar que, mesmo que seja infeliz, é um lugar que elas conhecem. Claro. É muito mais fácil lidar com aquilo que tu conhece, que tu já te habituou. Às vezes é um sofrimento, mas é que é um sofrimento tão repetitivo que ela diz, não, isso aí eu lido, isso aí eu já sei o que fazer. Agora, tu abre a porta da rua e vai viver uma outra coisa, é um ponto de interrogação, não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, as pessoas se amedrontam
amedrontam. E eu entendo que se amedrontem, mas eu acho que deveriam arriscar de qualquer maneira. Eu concordo plenamente contigo. Ao menos não só assim, vamos retirar. É isso que se claro, medindo as consequências, não fazendo porra louquice total também, né? Porque a gente também não vai, né, fazer alguma coisa contra si mesmo. Mas ter um pouquinho mais de coragem e confiança nas nossas possibilidades. Eu acho que é isso mesmo. A fé em si mesmo É algo muito bom. Né? Marta, nos conta uma passagem que tenha sido desafiadora para ti. Ai, Suzana. Bom, algumas são muito similares a que todo mundo vive, né? Por exemplo, finais de amor, eu já me separei, terminar um casamento é sempre difícil, um casamento longo, com filhos, tudo isso é desafiador. E mesmo outras relações, uma relação também que eu tive que foi muito importante, amorosa. Mas isso todo mundo conhece, todo mundo sabe. Assim, eu passei por um momento assim que foi surpreendente para mim. Eu tinha uns 43 anos, mais ou menos, minhas filhas eram pequenas, e eu recebi um diagnóstico que assim dava como 70%, 80% de chance de eu estar com linfoma. Mas dependia do resultado de um exame para confirmação. E esse exame levava 3 dias para vir o resultado. Então, eu recebo essa informação e assim, ó, tu vai viver 3 dias com essa possibilidade, que não era pequena, e só vai saber daqui a 3 dias. E aí eu fui muito surpreendida comigo mesma, assim, porque na hora, né, eu levei um susto e daí rapidamente eu virei a chave e disse, eu vou viver esses 3 dias exatamente como eu sempre vivi. Eu não contei para ninguém, Suzana. Eu trabalhei, eu escrevi texto, eu levei minhas filhas no colégio, eu voltei e refletia sobre mim, assim, eu pensava, olha como é louco isso. Eu tinha 43 anos, hoje eu estou com 61. Aos 43 anos eu pensei, se eu morrer, claro, se eu tiver, eu vou me tratar, mas se eu morrer, porque a gente sempre pensa em morte quando associa com câncer, né? Eu fui muito feliz já. Eu fiz tudo que eu queria. A vida me deu mais do que eu queria. Eu tenho que ver como é que vai ser com as minhas filhas. Eu pensava só nelas. Mas aí, na hora de pensar em si mesma, aquela hora que tu está contigo mesmo, eu digo, e agora? E se eu estiver perto do fim? E me deu uma calmaria, assim, eu digo assim, olha, zero desespero. Eu fui muito feliz, não vai dar nada, eu recebi já um presente da vida, é isso aí, tudo bem. E optei por não me desesperar antes da hora. O que aconteceu 3 dias depois? Eu recebi um telefonema da minha médica dizendo que era outra coisa, que não era linfoma, era algo muito mais fácil de resolver. Resolvemos rapidamente, aquilo tudo foi um pesadelo que durou 3 meses e que não teve consequência nenhuma. Mas ali eu me dei conta de uma coisa muito importante. Hoje eu olho, eu que tenho 61, e vi aquela mulher de 43 dizendo que estava, a vida já me deu tudo. A vida nunca dá tudo. A vida está sempre dando mais. Aí eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse morrido com 43, eu teria perdido milhões de coisas que foram assim, fundamentais. Isso é importante dar esse recado, que as pessoas acham que a gente ganha tudo de bom na juventude, no início da vida. Não, a maturidade está me dando oportunidades que eu nunca imaginei. Então, assim, ó, eu vivi muito depois, muito coisas boas, coisas ruins também, claro. Eu vivi, ponto. Eu vivi muito. Então, assim, ó, a gente sempre tem muito mais pela frente, muito mais. A gente não deve se acomodar nunca e achar que não, até aqui está tudo bem, foi bem, vamos nos acalmar. Não, queira acordar amanhã de manhã. Lute por 10 minutos a mais, sempre, porque a gente pode sempre ser mais feliz, ou mesmo que seja um pouco mais infeliz, a gente tem que ter essa oportunidade de viver. Isso aqui é um presente, é uma honra, sabe? É um pacote que nos deram que a gente não pode deixar num canto e sem cuidar. E esse episódio conferiu para a tua vida mais intensidade? Não mudei nada na minha vida, Suzana. Zero. Não estou com a doença? Maravilha. Tudo continua igual, nada mudou. Eu continuei com a mesma vida, fazendo meus planos, investindo na minha carreira, cuidando das minhas filhas. Foi tudo
em frente. Não teve essa de nasci de novo, não. Eu sou uma sobrevivente desde que eu nasci. Eu acho que desde que eu sou criança eu já vivo como uma sobrevivente. Já sempre dei valor para a vida, sempre dei um valor desde que eu era uma menininha. Então não houve essa de nascer de novo. Eu nasci só uma vez, no dia 20 de agosto de 61. De lá para cá é tudo experiências. Boas e ruins, mais boas que ruins, na verdade, né? Eu realmente me considero uma privilegiada, mas nada mudou, não. O que mudou é que a vida mudou, eu mudei, eu amadureci, eu fiz mudanças. Todas as coisas que aconteceram na minha vida de boas vieram através de mudanças e de coragem, de dizer, não, agora isso aqui eu quero parar, agora isso aqui eu quero recomeçar. É assim, escolhas, né? Escolhas. A coisa mais difícil do mundo, né? Porque a gente não sabe no que elas vão dar. Claro, claro. Mas aonde vem, Marta, essa tua fé? Será que é fé? Talvez seja fé mesmo o nome. Eu acho que é mais amor, viu, do que fé. Amor pela vida. Eu tenho um amor pela vida. Não, a vida no detalhe, a vida no cotidiano, a vida aqui. Eu sou uma pessoa fincada no presente, fincada. Eu estou aqui agora conversando contigo, Suzana. Eu não estou em nenhum outro lugar, a minha cabeça não está em outro lugar. Eu estou 100% aqui, sabe? Falando contigo e sendo assistida pelo teu pessoal. Então, depois eu fecho, acaba a nossa live e daí tá. Então eu vou me dedicar a jantar. E daí ali eu vou me dedicar e vou ter prazer naquilo que eu vou comer, beber e tal. E depois vou pegar um livro e vou ter prazer. E daí vou mergulhar naquele livro. Então eu sou muito... É isso que... A minha fé vem da... Eu sei que eu vou extrair coisas boas de tudo. De tudo. Mesmo que seja de um telefonema, mesmo que seja de uma garrafa d'água que eu vou tomar, e eu vou tomar sabendo, puta, essa água vai me fazer bem, estou precisando me hidratar. É uma coisa que pode parecer meio poliana, as pessoas mais jovens nem sabem quem é poliana, mas, assim, é uma integridade no ato de viver, é uma integridade, assim. E às vezes eu caio de cavalo também, né, gente? Eu tenho que dizer que às vezes as coisas dão errado. Mas eu sou até aquela que as coisas estão dando errado e eu digo, bom, estou precisando passar por isso, porque disso aqui vai sair uma pessoa melhor. Eu penso que nem tu. Se pintou uma situação complicada, é para ser melhor. Vamos encarar, porque é a vida que se apresenta do jeito que ela é. Marta, considerações finais tuas. Suzana, que eu vou saber? Eu não quero nunca considerações finais, porque eu acho que tudo está em andamento, né? Uhum. Eu quero só te agradecer a oportunidade. Estou vendo que as pessoas que estão assistindo estão falando coisas muito legais, carinhosas, positivas. Agradeço a participação de todo mundo. E eu fico muito feliz de poder colaborar, de certa maneira, e colaborar no sentido assim, ó, as coisas são mais simples do que parecem, as coisas são mais fáceis do que parecem, se a gente se propuser a fazê-las simples e fáceis, porque a gente tem uma tendência sempre a dramatizar ou se achar que, sabe, a dor e o sofrimento vão dignificar mais a nossa vida, então a gente pesa, sabe, um pouco, porque parece que isso vai fazer com que a nossa vida seja mais interessante. Não, eu acho que a gente tem que ter um compromisso de facilitar os relacionamentos, facilitar, sabe? Não está dando certo, diz não, muda, sai fora, não fica enrolando. É assim, esse compromisso da facilitação para que a vida ande, sabe? Para que as coisas transcorram, para que não fiquem empacadas na dor e na queixa. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Eu estou falando isso e estou pensando, meu Deus, que papinho de autoajuda. Mas, gente, é assim que eu sou, sabe? E se for autoajuda, que bom, que ajude. Que seja. Viver a vida como ela é, né, Marta? Recebe, resolve. Sou capaz disso? Sou. Não sou capaz disso? Não sou. Mas resolve. Sim ou não? Sim ou não? Marta, querida, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui, por compartilhar a tua alma, o teu coração, os teus pensamentos. Eu fiquei, nossa, tô assim, vamos jantar, Marta? Muito obrigada, Suzana. Muito bom conversar com vocês todos.
E aproveito para desejar boas festas, Feliz Natal, um 2023 mais leve, mais pacífico, mais amoroso, com as pessoas mais juntas de novo. E vamos para frente. É exatamente isso. Eu queria desejar a todos vocês um Feliz Natal e que nós tenhamos a coragem de sermos mais humanos, mais tolerantes, onde o diálogo impere, a consideração impere e o respeito. Porque, gente, não dá para estabelecer, por pequenas atitudes, de afastar as pessoas da vida. Não é isso. Nós temos que ter crédito. Nós somos pessoas que conseguimos, ao longo da vida, créditos. Então, nos demos mais créditos. Onde o percalço, o dissabor, a discordância, é só uma discordância, é só um dissabor, mas não é a pessoa. Tá bom. É isso. Tá, para todos Obrigada. vocês. E até o ano que vem. Marta. Até. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência aí. Tá? Tchau, tchau, Suzana. Obrigada. Tchau, Martinha.